Ricardo falando, hoje é dia 3 de abril. Ontem eu me deparei com um artigo da Nature extremamente elegante, para mim o melhor já produzido até o momento, que dá uma série de insights que podem ser aproveitados para medidas de controle de infecção e de controle da pandemia. É um estudo de virologia em que, basicamente, os autores da Alemanha, de Munique, se valendo de 9 casos ocorridos em janeiro, mostrando mais uma vez a inoculação mais precoce na Europa do vírus, conseguiram avaliar a cinética viral e a cinética sorológica. Basicamente, eles coletavam dos pacientes, quando eles sabiam a fonte da infecção, para não ter nenhum tipo de viés de seleção de pacientes mais graves ou menos graves, suaves, que são como cotonetes, da nasofaringe, da orofaringe, para avaliar a infecção na via aérea superior, e escarro, para avaliar a infecção da via aérea inferior, dos pulmões. E dessa vez, eles faziam uma análise de biologia molecular que não dizia só se tinha ou não tinha o vírus através da busca de seu RNA. Dizia se tinha o vírus, a quantidade de vírus que tinha, o que é muito importante para se saber a infecciosidade. Ainda avaliavam a sorologia, isso nos traz insights em relação ao uso das sorologias também, e avaliavam a sequência do vírus em alguns casos em particular, além da viabilidade viral, porque uma coisa é a gente encontrar os genes do vírus e a outra é a gente saber se esse vírus é realmente infeccioso. E o que mais chama atenção nesse estudo elegante é que, ao contrário da SARS-1, esse nosso vírus é um vírus muito, mas muito mesmo de garganta, naso e orofaringe, de vias aéreas superiores. E é isso que explica a grande disseminação desse vírus, e isso é uma grande base teórica para nos levar à mascarização da sociedade. Ou seja, ao uso cada vez mais progressivo de máscaras, não apenas no ambiente hospitalar, onde elas evidentemente têm que ser utilizadas, mas sim no ambiente comunitário, no nosso dia a dia. Pois bem, o que eles mostraram em relação à nasofaringe é o seguinte: quando o paciente chegava com o início dos sintomas, do dia 1º ao dia 5 de ter começado a ter sinais da doença, sempre o PCR era positivo. Sempre tinha RNA do vírus. Mas, se o paciente se apresenta depois de uma semana do início dos sintomas, a sensibilidade já cai bastante. Já cai para 40%. Então, o exame de biologia molecular ele é mais útil para fazer o diagnóstico do paciente que está doente, que naquele momento se encontra doente, e se a gente for considerar a coleta da via aérea superior, essa coleta tem que ser feita idealmente assim que ele se apresentar. Não podemos atrasar a coleta. O escarro, por outro lado, ele continua positivo por mais tempo. Então, se o paciente se apresenta com um quadro de pneumonia e já passou mais tempo daquela fase inicial menos sintomática, talvez o ideal seja fazer uma coleta de trato respiratório inferior, seja por escarro, seja por fibrobroncoscopia. E na nasofaringe, as cargas virais no início eram muito elevadas. Em um paciente chegou a 7,1 vezes 10 na 8 cópias de vírus por SWAB realizado, o que é muito alto. Mas a grande questão é a seguinte: depois do 5º dia, a média da carga viral caía.
e caía bastante. E depois de 7 dias, mesmo detectando ainda a presença do genoma do vírus em 40% dos pacientes, nenhum vírus obtido a partir de 7 dias de sintomas era cultivável, mostrando que não havia mais viabilidade em se causar uma nova infecção e mostrando que aquelas recomendações de isolamento, que eram de 14 dias, talvez possam ser reduzidas com segurança para 7. Uma coisa é encontrar os genes do vírus, outra coisa é esses genes do vírus fazerem parte de um vírus ainda viável com capacidade de infecção. Eles fizeram outra coisa que eu achei extremamente interessante. Eles analisaram o chamado RNA subgenômico. Ricardo, agora tu pegou pesado. O que é RNA subgenômico? Bem, vocês sabem que o vírus do coronavírus é um vírus que tem uma fita só, orientada positivamente, de RNA, que tem 29,9 mil bases, que são as letrinhas. Esse é o RNA que o virion tem. Esse é o RNA que tem o vírus. Mas quando ele entra na nossa célula, e ele é um parasita intracelular obrigatório, ele precisa da nossa célula para usar a nossa máquina para fazer as cópias, ele, a partir dessa fita molde, precisa gerar RNAs mensageiros, que é o que verdadeiramente se transforma em proteínas virais que se montam formando vírus. Então, esse RNA subgenômico nada mais é do que intermediários que só existem nas células ativamente infectadas, jamais no vírus maduro que está saindo da célula. Isso significa que o RNA subgenômico é um marcador de células ativamente infectadas, que são as células que podem gerar vírus para transmitir para outras pessoas. Se eu detecto só o RNA genômico, eu posso estar detectando vírus que já morreram, que já não tem mais viabilidade. Eu posso estar detectando apenas o cadáver do vírus. Se eu detecto o RNA subgenômico, eu estou detectando células ativamente infectadas, significando que o vírus está vivo. Pois só era possível encontrar o RNA subgenômico até o 5º dia na nasofaringe. Moral da história: quando o paciente começa a sintomatologia, ele é infeccioso e muito infeccioso, mas por muito pouco tempo. O lado bom, como ele é muito infeccioso por muito pouco tempo, a gente pode diminuir aquelas recomendações de isolamento, provavelmente de 14 para 7 dias com segurança. No entanto, como ele é muito infeccioso, a gente tem que fazer alguma coisa enquanto ele está infectado ativamente na nasofaringe, porque ele vai transmitir para muita gente. Ora, pessoal, como é que a gente pode evitar que ele transmita muito vírus a partir da nasofaringe, que é essa estrutura aqui, e a partir da orofaringe? Com uma barreira mecânica, máscaras. Está acontecendo um pouco o que aconteceu com os testes. Era evidente que a gente precisava de testes. Agora que a gente tem os testes, tem muita gente que questiona a qualidade dos testes. Com as máscaras, mesma coisa. Muita gente é anti-máscaras. Pessoal, com todo respeito, fica claro para mim que não tem como controlar a pandemia sem controle de infecção, e controle de infecção é usar máscaras. Então, máscaras, assim como a gente falava testes. Mas lembrem, máscara correta, N95 só para profissional da área da saúde, que trabalhar em UTI, que trabalhar em áreas quentes de emergência, onde tem a formação de aerosóis. Para os demais, máscara cirúrgica, ou para a população, se não encontrar máscara cirúrgica, máscara de pano. Funciona provavelmente bem, não tão bem, mas certa proteção é melhor do que nenhuma proteção. Para finalizar, um insight muito legal desse estudo, a questão da sorologia.
Infelizmente, eu fiquei sabendo de alguns governos que cancelaram o pedido de testes sorológicos quando ouviram falar que os testes não eram bons. Já vou te dar. Em alguns modelos, a sensibilidade dos testes foi de só 19% em relação ao valor preditivo negativo, que não é exatamente a sensibilidade, mas que depende também da sensibilidade. Isso quer dizer que no 7º dia da doença, alguns lugares encontraram que enquanto o PCR ainda era positivo, só 19% dos testes rápidos eram positivos. Então, se negativos, eles não serviriam. Bem, isso foi mal interpretado e esse estudo que eu citei é pelo menos o segundo estudo mostrando que, do ponto de vista sorológico, ocorre com o coronavírus, adivinhem, o que ocorre com todo o vírus. O sistema imune forma anticorpos, IgM e depois IgG, e o problema não está na capacidade dos testes em achar esses anticorpos, mas sim no atraso natural que existe na resposta imune adaptativa para que esses anticorpos sejam encontrados. Nesse estudo da Nature que eu citei, que usou imunofluorescência, 100% dos pacientes desenvolveram anticorpos depois de 14 dias. Num outro estudo que utilizou ELISA sanduíche, 100% desenvolveram também depois de aproximadamente o mesmo prazo. Moral da história, a sorologia segue sendo o melhor teste diagnóstico para aplicação em massa, para saber se a pessoa tem imunidade, para saber se ela pode voltar a ser socializada com segurança para ajudar a reiniciar a economia e também para que se façam estudos de prevalência de exposição na população para que a gente possa fazer uma modelagem adequada que considere os já imunizados e não entre naquele erro importante que o Ferguson cometeu ao assumir 100% de suscetibilidade quando o vírus já circulava há mais de um mês. Ainda mais um vírus de nasofaringe extremamente transmissível. Gente, é a ciência. Um abraço e até a próxima.